Então, ó, sistemas lineares, sistema SPD. É possível determinado. Quantas soluções tem esse sistema? Uma. Então, ó, tem solução única. Única. Tá? Sistema SPD. A gente também tem um sistema SPI. Quantas soluções tem o sistema SPI? Infinitas. Infinitas. E a gente tem o sistema SI. Sistema SI possui soluções? Não. Então, sem solução. Tá certo? Então, essas são as classificações do sistema. Legal. Uma das maneiras de você ter um exercício de sistema, ele pode pedir para você fazer o estudo desse sistema, para você saber como que esse sistema se comporta, que tipo de sistema ele é, dependendo da letra que ele se encontra, tá? Essa parte sempre eu vou usar exemplos, exercícios da apostila aí, do material que vocês têm, para ilustrar isso. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês agora, hoje, é o escalonamento, tá? Escalonamento, meio que não tem o que fazer, não. Você tem que escalonar mesmo. Tá? Como que a gente vai fazer o escalonamento? A gente vai testar o escalonamento no exercício de número 6. Esse método bonito aí. Então vamos fazer no 5, porque o 6 vai dar um negócio ruim. Vocês estão aí? Ou vocês só ligaram para não ficar triste? Sim. Maria Beatriz, Ariadne e Sara. Temos, nossa, Lorena, 4 pessoas. 5 pessoas. E o Gabriel, 6. Caramba. 6:23. Minha mãe é brava. A gente já falou mesmo. Maria Eduarda também. Mas como que as pessoas chamam vocês? Duda. B.O.I. Entendeu? Eu tenho problemas com o diminutivo. Mas eu vou me esforçar. Mas nem a mãe de vocês chama vocês de Maria Beatriz e Maria Eduarda? Nunca. Broncas no. Ai, ai. Ó, então vamos lá. Como que eu faço escalonamento? Todo mundo já sabe escalonar? Todo mundo sabe escalonar, sim ou não? Não lembro. Vagas lembranças. Beleza. Ó, escalonamento vem de escada. Mentira, não é não. Mas, tá? Não é de escada, não. Mas escalonamento, com toda vez que você pensa no escalonamento, faça uma escadinha. Tá vendo, ó?
Eu fiz uma escadinha para ficar como base para os números. Uma base para o x, uma base para o y, uma base para o d. É 5 do aplicar. Aplicar, muito bem. 5 do aplicar. Então, ó, esse é o primeiro passo. Você faz uma escadinha. Tá claro isso aí na escadinha? Sim. Então, vocês estão fera. Eu tô fera, tá todo mundo fera. Tá bom. Então, a gente fez a escadinha aí, temos a escadinha, as equações. O que, que você vai fazer? Você precisa zerar todos os elementos que estão embaixo da escada. Então, ó, você precisa zerar esse e esse. Esses três elementos precisam ser zerados. Eles estão embaixo da escada, esses elementos precisam ser zerados. Ok? Ok. O que, que eu vou fazer? Presta muita atenção para não confundir. É simples escalonamento, mas tem que prestar atenção para não confundir. Ó, para zerar os elementos que estão embaixo da primeira coluna, anotem isso. Para zerar os elementos que estão embaixo da primeira coluna, eu utilizo sempre a primeira linha. Para zerar os elementos que estão embaixo da primeira coluna, eu utilizo sempre a primeira linha. Então, ó, eu preciso zerar esse elemento. Eu vou usar qual equação? A primeira. Uma combinação da primeira com a segunda. Então, ó, agora a gente tem que relembrar o que a gente fazia antes. Primeira equação. Que número que multiplica o x na primeira equação? O número que multiplica o x na primeira equação é o 2. Que número multiplica o x na segunda equação? Na segunda equação, o número que multiplica o x é o 1. Então, o que, que você vai fazer? Vai multiplicar invertido. O 2 multiplica a segunda e o 1 multiplica a primeira. Então, vai ficar 2 vezes a segunda equação menos a primeira equação. É isso que eu vou escrever aqui. Então, ó, 2 vezes a segunda, 2x menos 2y mais 2z igual a 6. Menos a primeira, que é só copiar. 2x mais 3y menos 2z igual a 1. Claríssimo isso? Claríssimo. Tá bom. Então, ó, o que, que a gente faz com esse poder maravilhoso do conhecimento? Subtrai. 2x menos 2x. 2x menos 2x. Menos 2y. Menos 3y. Menos 5y. 2z menos z mais 4z. 6 menos 1, 5. Pronto. O que, que aconteceu? Nesse exato instante, essa daqui é a nova segunda equação. Essa segunda equação deixou de existir. Maravilhoso? Não gosto dessa razão. Eu aqui, hein? Ó, agora a gente vai para ter. Nossa, nem imagino. Ó, agora a gente vai para a terceira. Eu preciso zerar esse elemento, o 3x. Eu vou usar qual equação? Se ele está na primeira coluna, eu uso a primeira equação.
Beleza? E aí, tá aquecendo o coração nesse dia tão frio? Tá sim. Então tá bom. Então, ó, beleza. O que que a gente faz? De novo, mesmo esquema. Vê o número que está multiplicando o x. 2 e 3. Multiplica. A primeira, sempre multiplica cruzado. O 3 multiplica a primeira e o 2 multiplica a terceira. Então, ó, vai ficar 3 vezes a primeira menos 2 vezes a terceira. Vamos lá. 3 vezes a primeira. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Copia o sinal. 3 vezes 1, 3. Agora eu multiplico a terceira por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. E menos 1 vezes 2, menos 2. 5 vezes 2, 10. Não pode esquecer que a gente tem que subtrair. 6x menos 6x, 0. Maravilhoso. 9y menos 2y, 7y. Menos 6z menos 2z, mais 4z. 3 menos 10, menos 7. Pronto. Essa é minha nova terceira equação. Então, a terceira equação aqui deixa de existir. Adeus, terceira equação. Essas são as minhas novas 3 equações. Ó, o passo que eu vou fazer agora, eu só vou fazer esse passo para mostrar uma forma mais didática para vocês. Mas assim, ó, não precisa fazer esse passo, tá bom? Esse passo aí é só, você só vai perder tempo fazendo esse passo. Se você quiser fazer esse passo no começo para você praticar e não se confundir, é um bom, mas mais do que isso você não precisa, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas as equações de novo. Então, ó, a primeira equação não tem o que fazer, não mudou nada. É o 2x mais 3y menos 2z equal 1. A segunda equação é o menos 5y, que mais tem ali? 4x, 4z, mais igual a 5. 7y, 7y, é menos ou mais, será? Mais 4z, equal menos 7. Pronto. Eu tenho, de novo, as 3 equações. Equação 1, equação 2 e equação 3. 1, 2, 3. Então, ó, quando eu faço a escadinha, eu verifico que já tem 2 lugares com 0. 0, 0. Falta zerar quem? Falta zerar o 7. Então, eu vou zerar o 7, que está na segunda coluna, usando quem? A segunda equação. Então, ó, eu vou zerar a segunda coluna com a segunda equação. Beleza? Sim ou não? Então, ó, o que eu vou fazer? Identifica o número que está multiplicando o x. Nesse caso, 7. E nesse caso, o x não, né? No caso é o y, né? Menos 5. Vou multiplicar a segunda por 7. E vou multiplicar a terceira por menos 5.
Então, vai ficar menos 35y mais 28z igual a 35. Vou multiplicar essa por menos 5. Vai ficar menos 35y menos 20z igual a mais 35. Subtrai. Temos um zero moleque aqui, temos um 48z aqui, e aqui deu zero. Deu zero. O que a gente descobriu, então? Que o z é zero. Pronto. Já descobri uma resposta. O z é igual a zero. Então, ó, se o z é zero, agora a gente volta e substitui o resultado, por exemplo, na segunda equação, para achar o y. Então, ó, substituindo, z igual a zero em 2, 28 menos 20, 48. Vai ficar menos 5y mais 4 vezes 0 é igual a 5. Aqui deu zero. Y é igual a 5 sobre menos 4. Y é igual a menos 1. Beleza? Descobriu o Y, substitui todo mundo na primeira para descobrir o X e correr pro abraço e falar: essa vaga é minha. Então, substituindo, Z equals 0 e Y igual a menos 1. Aonde que eu vou substituir, né? Em 1. A gente tem 2x mais 3 vezes menos 1 menos 2 vezes 0 igual a 1. 2x menos 3 mais 0 igual a 1. Passa para lá, 2x é igual a 4. X equal to. Pronto. Agora é só dar a solução. Solução 2 menos 1 e 0. E já era. E aí? Todo mundo arrasando? Três por 3. Sistema 3 por 3 é sempre assim. Tá? Falou sistema 3 por 3, é assim que é. Então, ó, isso daqui é a alternativa D. Ele quer só saber quanto que é o Y. Eu calculei tudo para mostrar o escalonamento para vocês. Tá? Aqui nem a melhor maneira de fazer é o escalonamento.
Beleza, todo mundo fera? On fire. This girl is on fire. Não perdeu, Evelyn. Eu vou falar. Eu vou falar. Na verdade, eu vou falar depois da aula cheia. Não, não terá geografia hoje. Vai ter três madeiras. Não, eu vou deixar vocês dar uma relaxada aí. Porque eu nem tenho muito. O cronograma tá tranquilo. Depois da aula da Sheiva, quem não mentoria não precisa ficar. E aí, quem não for e quem for da mentoria fica, que eu falo rapidinho com vocês já era. Faz o plantão hoje, não faz amanhã? Mas o. Mas não dá. Sabe por quê? Porque senão o pessoal de exatas vai perder. E tem alunos que assistem um plantão de sábado. Tô burro e determinante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que eu ajudo? Que lista que tem? Física não tem muita lista, né? Física tá tranquilo, não tá? Física tá tranquilo, né? Porque física eu passei uma lista só, né? Então, eu só passei uma de ótica, não foi? Beleza. Então tá. Tadinha, eu tava trocado. É a morte chegando. Então, ó, fechou. Vocês assistiram o Cemitério Maldito? A versão nova? Não, o plantão vai ser de matriz amanhã. Não durmo. Ou, eu assisti até um pedaço. Só que ficou muito perturbador, aí eu dei uma mudada de canal. Não tava no clima de ficar tão perturbado. Mas o novo é legal. Eu achei legal. Eu achei bem feito. Bem feito. É bem legal. Vê o novo. Você vai gostar. Dá uma perturbadinha, assim, mas de leve. Tem lista de matriz? Não, de matriz vamos usar só das exatas só. Não é um assunto assim que. Não, mas não é medo, não. Ele dá uma perturbada, assim. Porque acontece um negócio lá que você fala, meu Deus do céu! E meio chocante, assim. E aí o cara fala, foda-se, vou fazer isso mesmo. É tenso. É tenso. Não, eu só te dou recomendação boa, vai, reage. Não. São coisas boas, só. The Boys. Não, mas The Boys é você enterrada. Não sou eu. Até agora, fantasioso. Mas é muito legal, de verdade. É muito legal. Ó, vamos para o exercício número 6. No número 6, ele fala assim, ó. O sistema linear 2x mais 3y mais 4z equal 9. X menos y mais 2z equal 2. X mais 4y mais 2z equal 7.
ele pergunta, admite uma solução única, admite infinitas soluções, blá, blá, blá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sistema é muito importante para a Unicamp e para a FUVEST, tá? A Unesp gosta também. Eu não sei por que vocês dão uma desprezada em sistemas. Sistemas é muito importante para todos os vestibulares, até o Enem, tá? Claro, tem uma pegada diferente. O Enem não vai colocar um exercício desse, tipo 6. Mas esse 6 tem uma cara de Unicamp, tá? FUVEST tá muito fácil para FUVEST, mas ele tem cara mona de Unicamp, tá bom? Então, assim, cuidado com esse tipo de exercício, tá? Muito fácil, que tristeza. Saiu sem pensar. Não, não é que o exercício é fácil. Não é isso. Desanimou, não. Ó, assim, a FUVEST, ela cobra matemática especificamente um grau um pouco acima das outras, entendeu? A prova de matemática da FUVEST é mais dura. Eu vou fazer uma lista de exercícios da FUVEST, de sistemas. Você vai ver que os sistemas da FUVEST é diferente. Ele faz você pensar um pouco fora da caixinha, né? Química eu não sei opinar. Física eu acho. Física é fácil. Fácil, né? Fácil é a maneira de dizer, né? Física, a prova é mais pé no chão, né? Física é uma prova mais tranquila, assim. E mesmo em relação aos outros vestibulares, eu acho física da FUVEST mais legal. Não, é fácil, fácil foi uma maneira de dizer, né? Se você for comparar com os outros vestibulares, eu acho que é o mais acessível de física. Tá fácil, tá errado. Ah, não, do Enem é do Enem do Enem. Não, mas eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é fácil em comparação aos outros, né? Não tô falando que eu vou sair gritando. O Enem é difícil. A prova de física do Enem eu acho que é a mais difícil de todas, tá? Do Enem é complicado mesmo. O do Enem tem que acertar umas arestas assim, e aí tudo dá certo. Bom, bem, ó, que coisa maravilhosa. A gente tem um sistema. O que que eu vou fazer? Eu vou te ensinar um negócio novo. O que que eu vou te ensinar? Quando você tem um sistema, você consegue colocar esse sistema numa representação matricial, tá? Então você consegue representar esse sistema de uma forma de uma matriz. É o que eu vou fazer. Por quê? Calculando o determinante dessa matriz, eu consigo calcular um valor específico, um determinante. E esse determinante ser igual a zero ou diferente de zero já me ajuda a saber que tipo de sistema que eu tenho. Se o meu sistema é do tipo SPI, SPD ou SI. Então, essa é uma forma de você saber informações sobre um sistema através pelo método determinante. Então, ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui na representação de determinante. Como que eu fico na representação de determinante? Ó, muito simples. A coluna do x é a primeira coluna do determinante. Só os números que multiplicam o x, hein? Só os números que multiplicam o x. 2, 1, 1. A coluna do y são os números que representam que do determinante, só os coeficientes, só os números que multiplicam o y. 3, menos 1 e 4. A mesma coisa acontece com z. 4, 2 e 2. Ok para todo mundo até aqui? Ok, todo mundo fera. Todo mundo on fire. Então, ó, menos 4, 6,
e 16. Multipliquei a diagonal principal. Agora eu vou para a secundária. Não esqueçam de trocar o sinal. Então, menos 4, trocou. 4. 8, 16. Troca o sinal. 2 vezes 3 vezes 1, 6. Trocou o sinal, menos 6. Só que era para ser um menos. Ficou um negócio aqui meio estranho aqui. Então, ó, o que eu sei? Que meu determinante é menos 4 plus 6 plus 16 menos 16 menos 6 menos 4. Oh, meu Deus! O determinante deu zero. O que significa isso? Se o determinante for diferente de zero, o sistema é do tipo SPD. Se o determinante for igual a zero, o sistema pode ser do tipo SPI ou SI. Para saber qual deles, eu preciso escalonar. Eu sei que eu tenho que fazer determinante. Não, assim, ó. Você precisa fazer determinante quando você vai fazer um estudo do sistema. Nesse exercício aqui, especificamente, você não precisa fazer determinante, você só escalonaria ele porque ele quer saber as soluções. Porque, ó, tá vendo, ó? Olha por que eu calculei o determinante. Ele pediu, admite solução única, admite infinitas soluções, admite apenas duas soluções, não admite soluções em nenhuma das alternativas, tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei o determinante. Por quê? Calculando o determinante, se fosse SPD, eu já teria matado. Admite solução única, alternativa A, acabou. Entendeu? Mas como deu igual a zero, eu vou precisar fazer o escalonamento. Não vai ter jeito. Então, eu vou voltar, vou fazer o escalonamento. Então, sempre quando o exercício for alguma coisa de um estudo determinante, admite soluções, admite uma solução, admite infinitas, não tem solução, ele te leva a esse lado do determinante. Eu vou te mostrar no próximo exercício isso de uma forma melhor. Mas olha só, ó, presta atenção. Poderia ser a alternativa D? Não. Alternativa C admite apenas duas soluções? Não pode. Por que que não pode? Porque eu já falei para vocês que se o determinante se admite apenas uma solução, infinitas ou nenhuma. Então não tem esse negócio, duas soluções, tá? O sistema tem duas soluções. Não existe. Ou é infinitas, ou é uma, ou é nenhuma, tá? Então, ó, a C é um absurdo, admite duas soluções. A não pode ser já. Por quê? A gente calculou o determinante e deu zero. A tinha que ser diferente de zero. Como o determinante deu zero, não pode ser A. Então, a gente ficou entre a B, a D e a C. Para resolver isso, o que eu tenho que fazer? Escalonar. Então, ó, mesmo esquema da Juliana. Vamos fazer aquele escalonamento bonito, aquele escalonamento de rua. Então, ó, vamos zerar a coluna determinante. Primeira, segunda e terceira. Usa as mesmas regras. O número que multiplica o x, número que multiplica o x. A gente sabe que aqui é um e um. Então, a gente vai, no primeiro caso, eu vou multiplicar a primeira por 1 e a segunda por 2. Então, vai ficar a primeira eu vou copiar, porque eu estou multiplicando por 1.
e a segunda por 2. Subtrai. Deu 0, 5y, 0 e 5. Tá? Ó, cuidado, não encontrem o valor de y. Não encontrem. Deixa do jeito que tá. Por quê? Esse sistema, ele é SPI ou SI. Se você encontrar aqui, vai ser uma bagunça. Não encontra, deixa assim. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou copiar a primeira e multiplicar a terceira por 2. Então, copiando a primeira. E vou multiplicar a terceira por 2. Subtrai. 0 menos 5y, 0 menos 5y. Você vai encontrar a solução? Não! Não encontra a solução. Né? Não encontra a solução. Sua mão vai cair se encontrar a solução. Tá? Então, ó, não encontra a solução. Por quê? Agora você tem a nova segunda e a nova terceira. Você percebeu que aqui é 5y e aqui é menos 5y. Se eu somar as duas, eu já vou matar o y. Não, a vontade incontrolável. Tem que descontrolar, tem que descontrolar. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou continuar o processo do escalonamento, como se nada tivesse acontecendo. Eu preciso zerar esse elemento. Como que eu vou zerar o elemento? Somando essas duas equações. Então, ó. Porque o quê? Por que não pode encontrar? Porque senão vai ser difícil você perceber se o sistema. Porque assim, você encontrou uma solução, você vai ficar confuso. Você vai falar assim, oh, mas eu encontrei uma solução, como que o sistema é possível e indeterminado? Você vai achar que ele é SPD. Entendeu? Você precisa de um tempinho aqui ou eu posso virar? Entendeu? Pera. Vai virar, hein? Virou. Então, ó. Eu vou fazer A2 com A3. Então, como que é? 5y igual a 5. Então, ó, essa daqui é 5y mais 0 igual a 5. E essa é menos 5y mais 0 igual a menos 5. Se eu somar essas duas equações, vai dar 0 igual a 0. Se 0 é igual a 0, significa que esse sistema é do tipo SPI, Sistema Possível Indeterminado. Tá? Sistema Possível Indeterminado. Agora, ó, eu posso até te falar, né? Mais alguma coisa. Ó, você poderia ter encontrado o Y aqui, tá bom? Mas que jeito você vai encontrar o Z? Não tem como. Por quê? Essa é a segunda e essa é a terceira equação. Ele só te deu o valor de Y, ele não vai te dar o valor de Z. O que você faz? Na hora que você joga aqui, você sabe o valor de Y, mas não sabe o de Z nem de X. Então, ó, significa o quê? O Y vai valer 1, mas o X e o Z pode valer qualquer coisa. Beleza? Então, fechou. Então a gente sabe que isso daí admite infinitas soluções. Alternativa B. B de bola. Ok? Então, é assim que é o esquema da Jurema.
Olha só, vou fazer o exercício 7 para fazer aquele grande finale. Ó, falando nisso, já tem um vídeo novo lá de geometria plana, viu? Disponível lá. A gente não colocou nada para votar essa semana. Eu vou pensar em 4 temas aí para vocês votarem. Ó, para a próxima semana, hein? Ou a próxima semana eu faço MMC. Vou fazer quantidade. Vou fazer calorimetria, MMC e MDC para a próxima semana. Tá bom? E aí fica assim. It's my life. Ó, o 7. X mais alfa y menos 2z igual a zero. X mais y mais z igual a zero. X menos y menos z igual a zero. Ele fala assim, ó, o sistema linear admite soluções não triviais, C. O que é solução trivial? Anota aí. Solução trivial é 0, 0, 0. É alfa. Isso aqui é um alfa. Mas tranquilo, não, não, não. Você vai ver. Não é difícil. Ó. Então, ó, o sistema linear admite soluções não trivial. Bem, o trivial você já sabe que é 0, 0, 0. Para ele admitir solução não trivial, que tipo de sistema ele tem que ser? SPD ou SPI? SI não, porque SI é impossível, não tem solução. Então, para ele admitir solução não trivial, ele pode ser SPD ou SPI. SI é impossível, não tem solução. SPI é sistema possível indeterminado. Mas é sistema possível indeterminado, tem infinitas soluções no SPI. Zero igual a zero é uma verdade. SI não. SI é impossível. Ele vai chegar num absurdo. Beleza? Fechou. Ó. Então, o que vocês acham que é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui? Escalonar não é uma boa ideia. Sabe por que escalonar não é uma boa ideia? Por causa de um comentário que a Rafaela fez, tem alfa. Se tudo aqui fosse números, desse lado fosse números, aí tudo bem. Aí a gente escalonaria e ia ver o que dá. Mas tem esse alfa aqui. Esse alfa aqui não vai deixar a gente escalonar, né? De uma forma boa. Então a gente faz o quê? Determinante. Calcula o determinante. Iguala ele a zero. E faz ele diferente de zero. Porque quando o determinante for diferente de zero, o número que der significa que eu tenho uma solução. Igual a zero, eu preciso voltar, substituir aquele valor. Bem, eu vou fazer, senão não vai. Então, ó, eu vou calcular o determinante. Então, eu monto o determinante. A primeira coluna é os coeficientes do x, no caso 1, 1. A segunda coluna são os coeficientes do y,
alfa 1 menos 1. E a terceira coluna é o menos 2, 1, menos 1. Vamos resolver esse determinante. Vai dar menos 1, 2, alfa, mais 2, mais 1 e mais alfa. Então, eu cortei esse com esse, ficou 2 alfa mais 4. A gente tem duas opções. A gente tem a situação 1. Qual que é a situação 1? 2 alfas mais 4 igual a 0. Alfa igual a menos 2. Quando alfa é igual a menos 2, o sistema pode ser SPI ou SI. A gente vai precisar verificar. Na segunda situação, 2 alfa mais 4 diferente de 0. Alfa diferente de menos 2. Se o alfa é diferente de menos 2, o sistema é do tipo SPD. Tá? Então, ó, o alfa sendo diferente de 2, o sistema já é do tipo SPD. Agora, eu preciso verificar se o alfa menos 2, o sistema dá S menos I. Por quê? Vai dar SI. Porque se ele der SI, quer dizer que eu só tenho solução para alfa diferente de 2. Se der SPI, significa que eu tenho solução para qualquer valor de alfa. Entenderam isso? Sim ou não? E aí, todo mundo entendeu? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Então, ó, eu vou roubar um pouco do intervalo de vocês, mas hoje é um dia que vocês vão ficar mais felizes e tal, vai dar tudo certo. Então, ó, vamos lá. Ó. O sistema agora ficou assim, ó, x menos 2y menos 2z igual a zero. Mas da onde apareceu esse menos 2? Lembra? Alfa igual a menos 2, é SPI ou SI. É isso que eu vou testar agora. 1 a 0. X menos y menos z igual a zero. Mesmo esquema. Tem que fazer aquela escalonado. Fazer aquela escalonada bonita. E agora vamos lá. Então, ó, simplesmente eu vou fazer a equação 1 menos a equação 2. Tá? Porque tem 1 e 1 aqui. Então, copia as duas e subtrai. 0 menos 3y menos 3z igual a 0. Vou fazer a mesma coisa com 1 e 3. Só subtrair uma da outra. Lembrando, para zerar a primeira coluna, eu uso sempre a primeira equação. Então, para zerar esse daqui, eu vou pegar a terceira e a primeira. Como o número que multiplica o x é 1 aqui e o número que multiplica o x aqui é 1, eu vou copiar a primeira, vou copiar a terceira, porque 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. E vou subtrair elas, tá? Então, ó, x menos 2y menos 2z igual a zero. X menos y menos z igual a zero. Subtrai. 0 menos y menos z igual a zero. In my life, ok até aqui? Ok para todo mundo? Todo mundo fera? Vocês estão on fire. On fire. 'Cause 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 'cause
Beleza. Então, o que eu vou fazer, ó? Essa é a minha nova terceira equação, desculpa. Essa é a minha nova segunda. Essa não existe mais e essa não existe mais. Preciso zerar esse termo aqui, certo? Esse termo. Então, o que eu vou fazer? O número que multiplica o y aqui é o menos 1, e o número que multiplica o y aqui é o menos 3. Então, ó, eu vou multiplicar a segunda por menos 1, e vou multiplicar a terceira por menos 3, e vou subtrair elas. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar... Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal. Vai ficar mais 3y mais 3z igual a zero. Agora eu vou multiplicar por menos 3 aqui. Então vai ficar 3y mais 3z igual a zero. E subtrai. Zero igual a zero. Se zero é igual a zero, que tipo de sistema eu tenho aqui? Aonde você se perdeu, Rafael? Esse 3 aqui? Veio daqui, ó. Ó, eu preciso zerar esse elemento que eu estou multiplicando, estou colocando no quadrinho rosa. O que eu circulei em verde são os números que multiplicam o y. Menos 3 e menos 1. Lembra, ó, eu sempre cruzo. O menos 3 vai multiplicar a terceira e o menos 1 vai multiplicar a segunda. Então, eu multipliquei a terceira equação por menos 3. E multipliquei a segunda equação por menos 1 e subtraí. Nada. Então, ó, a conclusão aqui é que o sistema é SPI. Significa o que isso? Se o sistema é SPI, significa que todos os valores de alfa deixam uma solução não trivial. Então, a alternativa aí. O sistema admite solução não trivial se... É que saiu A, no meu tá A, né? Mas é alfa. Alfa pertencente aos reais, sendo R o conjunto dos números reais. Então, alternativa E de igreja. O I de escola. Beleza? E aí, vocês sentiram a elevação no Ki? Levemente, sim. Só um pouquinho. Você não é uma Super Saiyajin. Bem longe disso. Entendeu? Então, fera. Beleza? Então, ó, eu volto aí depois da aula Sheiva para falar da mentoria lá. Beleza? Então, tá bom. Então, até logo.